Mãos. Uma das etapas mais difíceis de se superar para aqueles que se aventuram no incrível e complexo corpo humano. Ela é, para mim e para muitas pessoas, algo que necessita de muito treino para se dominar. Se eu fosse fazer um top 10 de partes do corpo os mais difíceis de se ilustrar, a mão estaria no topo. Diferente das outras partes do corpo, como a cabeça, que possui poucos ângulos e modificações em sua estrutura, que temos cabeça de lado, cabeça meio perfil, de frente, vista de cima, mas quando falamos da mão, as coisas complicam um pouco mais. Na mão temos as mesmas, mão de frente, mão de lado, meio de lado, vista de cima, aí começa. Fechada, meio fechada, apontando, aberta, um dedo levantado, dois dedos levantados. Acho que já deu para entender. Mas não é por causa da sua complexidade que ela se torna impossível de se aprender. E é com isso que eu venho apresentar meu primeiro vídeo sobre mãos. Vou separar o vídeo em 3 partes. Primeiro vai ser o esboço, depois pintura e por fim os meus treinos. Para o esboço eu normalmente começo com uma caixa que parece mais um sabonete, pode-se dizer, ou... Bem, que eu modo dependendo do jeito que a mão vai ficar. Depois eu adiciono o local onde fica o dedão, que fica normalmente na lateral da caixa, esse sendo o primeiro molde da mão. Após eu defino onde fica as articulações dos dedos, representando-os com círculos, e logo depois faço linhas passando pelo meio das articulações, definindo o tamanho dos dedos e sua direção. E a última etapa do esboço é marcar as articulações restantes dos dedos e sua grossura com círculos. Marcar as articulações facilitam a pintura e eu recomendo marcar também essas linhas que são mais visíveis quando a mão está mais rígida. E então desenho a mão por inteiro, prestando bastante atenção na referência que eu estou usando. Lembrando que essa é a minha forma de esboçar. O esboço é a parte do desenho que não tem a forma certa. Tem apenas formas diferentes de fazer, que dependem sempre do artista. Você talvez não veja sentido em fazer os círculos para as articulações e prefere fazer, por exemplo, quadrados. Ou você gosta de esboçar mais livre e faz o desenho gestual da mão antes de arte finalizar. De modo de esboços, não falta nesse mundo. Você tem apenas que encontrar o que mais se encaixa em você. Para pintar, sempre primeiro eu gosto de marcar uma cor base. E para essa mão, eu decidi um tom mais vermelho, mais próximo do laranja, como cor base. Agora, com um pincel com o transfer ligado, eu começo a definir as sombras da mão. Perceba que eu passo o pincel bem mais de uma vez em diversas áreas. Infelizmente, nessa parte não há muito o que explicar. Essa parte está muito ligada à observação. Você precisa olhar quais áreas estão mais escuras ou mais claras, em quais áreas a sombra existe, mas não é tão forte, e as influências externas, como na mão que está segurando o lápis. Nela há a influência da luz refletida no papel para a mão. E são esses detalhes que você precisa prestar atenção na hora de pintar. Os meus treinos de mãos sempre foram simples. Eu procurava imagens de mãos e tentava reproduzir, sempre com imagem de referência. Hoje eu retornei aos treinos, pois percebi que estava com bastante dificuldade em pintar e desenhar mãos. Em um dia eu esboçava 3 mãos diferentes e no outro eu ia pintando cada uma. Estou seguindo essa rotina até ficar satisfeito com o resultado. Mas se você tem muita dificuldade em mãos, eu recomendo treinar somente o esboço e deixar a pintura para outro momento, quando você estiver mais solto na hora de desenhar mãos. Não adianta nada tentar aprender os dois de vez, isso só vai te deixar mais maluco ainda. Bom, mas no geral foi isso. Espero ter ajudado de alguma forma e tenha um bom dia.